Desde os primórdios da civilização, o ser humano tenta compreender as forças que habitam o invisível. Em cada cultura, em cada era, surgiram nomes, símbolos e rituais que buscavam explicar o que não podia ser visto. Entre esses fragmentos de mistério, um livro atravessou séculos envolto em lenda e controvérsia. O Lemegeton, Clavicula Salomonis, conhecido como o Livro de Salomão. Dentro dele existe uma seção singular, chamada Ars Goetia, a arte da evocação. É nela que repousam os nomes de 72 espíritos, que, segundo a tradição, serviam ao rei bíblico Salomão. Mas quem eram essas entidades? E o que realmente representam? A palavra Goetia vem do grego antigo, Goeteia, que significa encantamento ou feitiçaria. Porém, o significado vai muito além da magia. A Goetia é uma linguagem simbólica, uma tentativa humana de dar forma ao invisível, de traduzir em palavras o que escapa à razão. Cada nome, cada selo, cada hierarquia descrita no livro é um reflexo do desejo humano de compreender o poder e o perigo do desconhecido. A origem da Goetia não é clara. Seus textos surgem na Europa medieval, mas suas raízes são muito mais antigas. Elementos da cabala judaica, do misticismo cristão, da astrologia árabe e até de mitos gregos e babilônicos se misturam em suas páginas. É uma obra que carrega séculos de medos, crenças e questionamentos. Em sua forma final, o Lemegeton é dividido em 5 partes, e a primeira delas, a Ars Goetia, tornou-se a mais famosa. É nela que aparecem os 72 espíritos, cada um com seu nome, sua forma e suas atribuições. Segundo a tradição, o rei Salomão teria recebido de Deus um anel sagrado que lhe permitia controlar esses espíritos. Com sua ajuda, ele teria construído o grande templo de Jerusalém. Quando a obra foi concluída, Salomão os teria aprisionado em um vaso de bronze, selado com símbolos sagrados. Essa história, passada de geração em geração, tornou-se a base do imaginário que cerca a Goetia, o poder de dominar forças além da compreensão humana. Ao longo dos séculos, estudiosos, monges e ocultistas tentaram decifrar o verdadeiro significado desses espíritos. Alguns os viam como demônios literais, outros como representações de energias cósmicas. E há quem os interprete como partes da psique humana, aspectos ocultos da mente, arquétipos que espelham os desejos e os medos mais profundos do homem. Entre os nomes descritos na Goetia estão Baal, o primeiro espírito, um rei que governa sobre o invisível; Astaroth, símbolo do conhecimento proibido; Paimon, senhor da sabedoria e da retórica, cuja presença é descrita como majestosa e dominadora; Belial, o espírito da soberba e da independência. Esses nomes ecoam em grimórios, em obras de arte e até em músicas e filmes contemporâneos. A linha entre o mito e a metáfora se mistura. Mas o que esses nomes representam, de fato, no mundo moderno? Hoje, muitos estudiosos interpretam a Goetia não como um manual de invocação, mas como um mapa simbólico da mente humana. Cada entidade seria a personificação de uma força interior, uma emoção, um impulso, um aspecto reprimido da consciência. Em vez de demônios externos, seriam reflexos internos. Paimon, por exemplo, representaria o intelecto dominador, a razão que tenta controlar tudo. Belial, a soberba e a vontade de poder. Baal, o ego que busca ser invisível, mas governar em silêncio. Nessa leitura, o trabalho com a Goetia não é invocar forças externas, mas reconhecer o próprio abismo. Cada nome seria um espelho que nos obriga a encarar o que escondemos de nós mesmos. O medo, a ambição, a inveja, o desejo. Todos os aspectos que tentamos negar,
mas que formam parte essencial do que somos. Ao longo da história, a Goetia também foi usada como ferramenta política e religiosa. Em tempos de intolerância, qualquer pessoa que se aproximasse desses conhecimentos era acusada de heresia. A caça às bruxas, os tribunais da Inquisição e a censura espiritual transformaram o estudo simbólico em crime. Durante séculos, o nome Goetia foi sinônimo de pecado, e seus praticantes, condenados ao fogo ou ao esquecimento. Mas mesmo nas sombras, o conhecimento sobreviveu. Copistas secretos reescreveram os textos. Alquimistas e filósofos estudaram seus símbolos escondidos sob metáforas e cifras. Quando a modernidade chegou, o interesse renasceu. No século XIX, magos cerimoniais como Aleister Crowley e membros da Ordem Hermética da Aurora Dourada revisitaram a Goetia sob uma nova luz, a da psicologia espiritual. Para eles, os demônios eram expressões do inconsciente, e o verdadeiro domínio não era sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Essa visão ressignificou a Goetia. O que antes era visto como uma coleção de forças malignas passou a ser entendido como um tratado sobre o poder da mente, sobre a dualidade humana e sobre o equilíbrio entre razão e instinto. A Goetia se transformou em uma linguagem de autoconhecimento. Os 72 espíritos, cada um com seu selo e sua hierarquia, simbolizam a multiplicidade da alma humana. Todos nós, de alguma forma, carregamos dentro de nós esses aspectos, uns mais luminosos, outros mais obscuros. O desafio está em reconhecê-los sem medo e aprender a guiá-los com sabedoria. O fascínio que a Goetia desperta vem justamente dessa ambiguidade. Há nela uma beleza sombria, uma estética de poder, mistério e autodescoberta. Para uns, é apenas superstição. Para outros, um espelho do inconsciente coletivo. Mas, para quem escuta com atenção, a Goetia fala sobre o mais antigo dos dilemas humanos: o conflito entre a luz e a sombra. Talvez, no fim, o segredo da Goetia não esteja em rituais ou fórmulas antigas, mas na coragem de olhar para dentro, reconhecer que os demônios que tememos podem ser apenas partes esquecidas de nós mesmos, vozes que pedem equilíbrio, não destruição. Em um mundo que insiste em dividir o bem e o mal, a Goetia nos lembra que o verdadeiro poder está em compreender, em dar nome ao medo para que ele perca a força, em aceitar que a escuridão também faz parte do caminho da luz. Afinal, os demônios da Goetia não são apenas criaturas de antigas páginas. São metáforas vivas, ecos do invisível que nos habitam desde o início dos tempos, e talvez, ao compreendê-los, possamos compreender melhor a nós mesmos.